agora, antes da gente entrar aqui no nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre vendas, né? Sobre técnicas de vendas, o que você pode fazer para melhorar esse seu processo de vendas, né? Eu quero convidá-los de novo para o nosso evento Pet Shop 360. Ah, Amanda, você vai falar agora toda a live do evento? Vou falar toda a live do evento, entendeu? Mas é rapidinho. Então, se você não sabe, quero te convidar para o evento Pet Shop 360. Vai acontecer assim que essas lives terminarem. Ele vai começar no dia 11 de maio. Do dia 11 de maio ao dia 17 de maio, você vai ter uma semana de um evento incrivelmente preparado para vocês. A gente vai dar um passo mais a fundo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses conteúdos. Vamos ter atividades, vamos ter ferramentas. Eles não têm ideia das atividades que a gente está preparando para vocês nessa semana. E claro, tem vários canais para você se conectar comigo durante esse evento, tá? Então a gente vai ter comunidade no Facebook, canal no Telegram, para que você consiga se conectar comigo e não perca nenhum detalhe. Para cada canal tem uma programação. Para você participar, é só clicar no link do meu perfil, assim que encerrar essa live. Não sai daqui agora, mas tem lá o link do meu perfil. Entra lá e você vai conseguir se conectar comigo em todos os canais e participar desse evento. Beleza? Bora aqui pro nosso conteúdo. Deixa eu desativar aqui os comentários para eu me concentrar. E vamos falar sobre vendas. Eu já falei, quem me conhece aqui sabe que eu sou apaixonada por esse assunto, sou apaixonada por esse tema, eu amo falar de vendas, é algo que para mim é uma ciência, você entender como que funciona a cabeça do ser humano, você entender como algo diferente, assim, é uma palavrinha, é uma frase, é uma percepção, muda tudo. É o que faz a pessoa tomar ação, é o que faz a pessoa tomar a atitude de comprar. E quando a gente está falando de vendas, vários pré-conceitos, né? Vários pré-conceitos entram neste assunto. Primeiro, você saber vender não significa você saber empurrar. Não significa você ter um argumento tão incrível que você está enganando essa pessoa. A gente tem isso dentro da gente e, como eu falei, inclusive lá no áudio do Resenha Pet ontem, todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor, não importa a profissão que você tenha. Você vai ter que vender alguma coisa, você vai ter que vender o seu serviço, você vai ter que vender a sua qualificação. Se você é advogado, se você é dentista, se você é médico, você tem que vender o seu serviço, né? Essa venda não significa você ir de porta em porta, não é isso, você vende também, mas você vende de uma outra forma. Então todo mundo na vida é vendedor, todo mundo vende alguma coisa, todo mundo vende algum tipo de serviço. Esse é o primeiro passo, é assumir esse papel de vendedor. O segundo passo é você tirar crenças que com certeza foram colocadas em você, como na maioria de nós, de que saber vender é você saber empurrar, é você saber você tem um argumento tão forte no sentido de você enganar pessoas. Então venda não tem nada a ver com enganar pessoas. Mas a gente cresceu assistindo novelas que tinha aquele vendedor malandro, né? Que enganava as pessoas. Isso existe muito comum no mercado hoje, pessoas que realmente querem nos enganar, querem empurrar coisas. Isso existe, isso é muito fácil, isso é muito presente. Então isso está na cabeça de todo mundo, do vendedor e do comprador, né? Do vendedor no sentido que te limita, eu não vou ligar, eu não vou entrar em contato, eu não vou abordar, eu não vou oferecer, eu tenho vergonha, eu acho chato, parece que eu vou incomodar. Então você começa a criar várias desculpas na sua cabeça, começam a vir vários motivos para você não tomar ação de venda, né? Para você não se mover para conseguir vender mais. E isso acontece até mesmo com vendedores experientes, com pessoas que são boas, que, por exemplo, se chegar alguém para comprar alguma coisa com esse vendedor, ele vai atender super bem e vai fechar a venda. Só que ele não tem a proatividade. Ele não entra em contato com aquelas pessoas que não se movimentam. Até porque eu fiz uma live
há um tempo atrás sobre marketing informativo. Essa live está lá no meu Instagram, ou no meu YouTube, por sinal. Bem bacana essa live. Depois você assiste, que eu acho que vai te ajudar bastante, né? Para quem não assistiu. E nessa live eu trouxe uma pirâmide para vocês. E eu mostrei lá o número de pessoas que simplesmente elas não sabem que elas precisam do seu produto. Elas não sabem que o seu produto existe. Elas não estão pensando em comprar o seu produto. É uma pirâmide que tem uma porcentagem. Então, se não me engano, nessa pirâmide, 3% enfim, é uma pesquisa que foi feita. Segundo essa pirâmide, só 3% das pessoas, elas já estão decididas que elas vão comprar. Então vamos pensar lá, daquele vendedor que é bom, incrível, ele é efetivo com 3%. Vamos imaginar aqui para o seu pet shop, 3% dos clientes, ele é efetivo, porque as pessoas vêm até ele e ele finaliza essa venda com excelência. Mas e o restante? Que não demonstrou, que não foi até ele, que não, às vezes não teve tempo, não sabe o que precisa, não entende do mercado, não sabe a novidade, já está deixando de vender muito mais. Então, com certeza, vender é uma ciência, vender é uma arte e são várias... É necessário você quebrar vários paradigmas aí para que você consiga se tornar um vendedor com excelência. Primeiro de tudo é entender que vendedor, você não está empurrando, você não está enganando. Vender não é enganar, né? Quando a gente vai falar aqui de técnicas de venda, quando a gente vai falar de ações que você poderia tomar, é óbvio que a gente vai partir do pressuposto que você vai indicar, que você vai oferecer, que você vai ter uma estratégia de vendas de produtos que efetivamente fazem sentido para o seu cliente, né? Então, vamos imaginar o seguinte, que o seu cliente fez uma consulta no seu pet shop e que tem alguns medicamentos que você receitou, você ou a veterinária do seu pet shop receitou, né? Esses medicamentos. É óbvio que a gente não vai falar aqui e não vai fazer sentido você usar essas técnicas de venda para você vender mais do que o cachorro efetivamente precisa, né? Para você vender além, para você fazer um terror na cabeça do seu cliente, dizer que ele precisa daquilo. Então, estou deixando bem claro, porque não é essa a intenção dessa live. Você vai vender, você vai oferecer o que ele precisa. É claro que, vamos imaginar assim, você tem ali uma receita e nessa receita você inclui uma vitamina. Aí o cliente pode ser que pergunte, mas precisa dessa vitamina? Ele já vai tomar tanto remédio e tal. Você pode dizer, olha, eu incluí essa vitamina porque vai ajudar ele na imunidade. Essa vitamina, ela é vitamina tal, ela é suficiente, ela é muito importante nesse ponto, vai atingir esse ponto, é o que ele precisa. Mas se de repente ficar muito alto para você, a gente pode entrar com essa vitamina depois, né? Então, é óbvio que você está indicando uma coisa que vai ajudar, que vai agregar no tratamento. Mas se o cliente achar que vai ficar muito alto, que para ele não é o suficiente, tudo bem ele decidir pelos medicamentos essenciais, né? E você pode dar essa opção para ele, tranquilizar ele dessa opção e não deixar efetivamente com que ele fique com culpa porque não pode levar, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Então, você ser transparente com o cliente é fundamental. É fundamental você ser transparente com o seu cliente. Então, primeiro de tudo é quebrar esse paradigma que vendedor tá empurrando, que vendedor tá enganando. Se você se sente, você como dono do seu pet shop, você sente constrangimento na hora de vender, você é tímido, você não consegue abordar, você tem vergonha de oferecer as coisas, você precisa resolver isso de uma vez por todas, porque os seus liderados, eles vão seguir você. Nas suas atitudes, nos seus comportamentos, ainda que você pegue, por exemplo, você contrate uma pessoa que veio de uma empresa super eficiente, vendendo pra caramba, super ativa. A partir do momento que você coloca ela em contato com você, dentro do seu grupo, tem uma tendência dela ficar parecida, né? Ela tem uma tendência a ficar. E é como se ela perdesse aquela habilidade. Por quê? Porque ela não vai estar praticando. Então ela vai começar a ser envolvida com aquilo que você está
tá fazendo, com aquilo que você tá praticando, né? Então, você não aborda muito, você não é muito, você não tem muita proatividade, você tem vergonha de oferecer. Às vezes você vira pro seu funcionário e fala, oferece lá tal coisa, e ele sabe que é porque você tem uma certa restrição em relação a isso. Vai ter uma tendência do seu funcionário ficar igual, tá? Vai ter uma tendência muito forte do seu funcionário ficar igual. E eu acredito que isso vai ser com certeza prejudicial. Então, ainda que você pegue uma pessoa que venha de uma empresa que, por exemplo, era muito agressiva em vendas, tinha técnicas, tinha processo de vendas, ela vai chegar naquele gás. E aí lá ela vai ver que é um movimento mais tranquilo, é um movimento um pouco diferente de onde ela estava acostumada. Ela tem uma forte tendência de ficar igual. Então, é fundamental que você, como líder, saiba vender e resolva isso. Tá? Você resolva isso. Venda, ela pode ser um dom. Tem pessoas que com certeza elas têm esse dom de vender, elas cresceram vendo pai e mãe vender, cresceram dentro de empresas, elas têm isso dentro delas, então é mais fácil. Mas se você não tem isso, se para você isso é um problema, a boa notícia é que basta você praticar e você estudar e você se aprofundar em vendas, que tá tudo resolvido, que você vai resolver esse problema, tá? Essa é a boa notícia. Então, não adianta você ter aquele seguinte pensamento: mas eu não tenho dom para vendas, mas eu não sei vender, mas eu não sei, eu não consigo. Eu vejo a fulana de tal, nossa, fulana de tal, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz não sei o quê. Primeiro de tudo, você nunca deve se comparar com o outro, só se compare com você mesmo. Você tá melhor hoje do que você estava ontem? Você tá melhor esse ano do que você estava no passado? Porque, cada um tem a sua história, é muito bonito a gente só olhar o palco dos outros, mas ninguém sabe bastidor de nada. Então, o primeiro passo é você efetivamente não se comparar, tá? Não se compara com fulano que vende mais, que faz tal coisa. Se prepara com o seu jogo. O seu jogo, só o seu jogo. Então, se isso é um desafio para você, é hora de você vencer. Estudar sobre venda, se aprimorar, praticar, vai dar batedeira no começo, você vai suar, você vai ficar tenso, vai ser uma barreira que você vai vencer. Mas a energia que vai te trazer quando você conseguir vencer essa barreira vai ser algo que você vai pensar assim: nossa, se eu conseguir vencer isso, eu consigo qualquer coisa. Eu consigo qualquer coisa. Só um parênteses aqui. De como isso, eu acredito muito, muito fortemente nisso, quando você vence uma barreira que pode parecer pequena para outras pessoas, mas é uma barreira forte para você, e o gás que isso te traz. Eu sou uma pessoa que eu amo doce, eu substituo uma refeição salgada por doce assim fácil. Me dá uma torta chiffon em vez de um almoço, tá tudo certo. Eu amo doce. Só que eu percebi que eu tava comendo demais e eu tava num vício, assim, eu almoçava pensando no doce. Eu falei, não dá pra isso me controlar, eu vou ter que vencer isso. E aí eu resolvi fazer um desafio meu, pessoal, de ficar 30 dias sem comer doce, sem nada de açúcar, zero açúcar. Foi muito difícil. E aí é claro que basta você fazer um desafio desse para aparecerem, aniversários de festas infantis, aqueles doces maravilhosos, era coisa que eu ficava assim, morrendo, salivando. Quando chegou nos 30 dias, eu falei, eu acho que eu consigo ficar mais 30. E aí eu resolvi ficar mais 30. Eu lembro que eu fiquei, acho que 65 dias sem comer doce, uma coisa assim. Eu me senti tão poderosa, eu falei assim, gente, se eu fiquei sem comer doce, eu vou dominar o mundo, porque eu consigo fazer qualquer coisa na vida. Eu consegui ficar sem comer doce. Eu tenho certeza que eu consigo fazer qualquer coisa. A partir daquele momento, eu tive a certeza que quando eu decidi alguma coisa e que quando aquilo era algo muito importante para mim, eu realmente me dedicava para aquilo, eu realmente me esforçava para aquilo. Então, qualquer que fosse o meu desafio, eu poderia vencer. Então, isso é tão forte para mim que todas as vezes que eu tenho um desafio, que claro, é muito maior do que comer um doce, mas eu penso assim, eu falo, poxa, eu consegui ficar 60 dias sem comer doce, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Não, isso eu tô arranjando desculpa, eu tô sendo fraca, né? Então isso pra mim é algo muito importante e quis dividir isso com vocês, porque talvez a sua maior barreira seja vender, seja ser muito bom nisso. E só se esforce, porque a hora que você começar a vencer essa barreira, pode ter certeza que isso vai te dar uma força para você
fazer qualquer outra coisa, tá? Então, enfim, esse é um ponto muito importante quando a gente está falando de venda. E aí eu trouxe aqui algumas técnicas que eu quero dividir com vocês, alguns insights, algumas sacadas, que algumas talvez vocês já ouviram, outras vocês já fazem, mas eu acho que o mais importante é a gente estar o tempo todo praticando, porque, gente, o mais difícil é o óbvio. É muito difícil a gente fazer o óbvio, tá? O óbvio, ele é esquecido, o óbvio, ele é ignorado, o óbvio, ele passa despercebido. Então, talvez, eu vou te trazer coisa aqui que você fala assim, Amanda, mas isso é óbvio que tem que fazer isso. Ok, mas você tá realmente se dedicando para esse óbvio? Porque é tão óbvio que para você pode ser que deveria vir naturalmente. E você não se dedica para o óbvio. Então cuidado com essa pegadinha do óbvio, tá? Porque ela tá presente em todas as áreas da nossa vida. Cuidado com o óbvio. Primeira coisa, gente, quando a gente está falando de vendas, então vamos agora aqui para o primeiro insight, é você efetivamente ajudar a entender o cliente, o que ele precisa. Como a gente já falou um pouquinho sobre isso ontem, muitas pessoas não sabem o que elas querem. Aliás, elas nem sabem que já existe alguma solução para o problema delas, né? Basicamente, quando a gente está falando em venda, a gente está falando em vender solução. A gente vende solução, qualquer que seja, mas a gente está vendendo uma solução. Então, quando você vende uma cama, você está vendendo uma solução para o cachorro não dormir no chão. Quando você está vendendo um comedouro, você está vendendo uma solução para o cachorro não comer simplesmente com a ração jogada no chão. Quando você está vendendo um brinquedo, você está vendendo uma solução para o cachorro interagir, para criar um momento de até mesmo interação do dono com o animal, para o cachorro se envolver ali de uma maneira sozinha, né, sem precisar às vezes de uma certa participação do dono nesse momento. Você está vendendo uma solução, tudo a gente vende uma solução. Quando a gente vende, por exemplo, o nosso banho, a gente também está vendendo uma solução, que é o cão ficar cheiroso, o gato ficar cheiroso, ficar limpo, pele higienizada. Tudo a gente está vendendo uma solução. Tudo é uma solução. E a partir do momento que você percebe isso, que isso fica muito claro para você, a venda ela vai sair com muito mais naturalidade. Ela vai sair de uma maneira que, se você tem aquela ideia de que vender é enganar, quando você entende a solução daquilo, vai ser mais fácil para você vender, vai ser mais natural. Poxa, na verdade, eu não tô querendo empurrar uma cama nova. Eu tô querendo vender uma solução para o cachorro dormir mais confortável. A gente sabe que muitas vezes quando as camas elas já estão há um bom tempo, né? Imagina você ficar com o seu travesseiro sem você lavar por 1 ano, 2 anos, né? Sem você conseguir higienizar. Porque muitas vezes as camas elas saem as capas, as almofadas não são lavadas, pode ser que vá criando fungo, né? Então tem que ter uma troca, né? Você tem que trocar essa cama. Então não é só quando rasga. Então a parte de higiene do pet também faz sentido para você trocar essa cama. Então você não está querendo empurrar uma cama nova, você está querendo vender até mais saúde para o pet. Então quando você começa a enxergar que tudo que você vende é uma solução, isso te traz uma clareza na hora da venda, os argumentos da venda, uma naturalidade na hora de você abordar o seu cliente. E principalmente, de novo, os clientes eles não sabem o que eles precisam. Muitos não sabem o que eles precisam, não sabem o que eles querem. E você identificar isso faz parte do seu papel. E aí a gente vai entrar num subponto dentro desse aqui, que é o seguinte: é você saber ouvir. Um bom vendedor, ele sabe ouvir muito mais do que falar. Então tem gente que quer saber argumento de venda, quer saber como persuadir. Tudo isso faz sentido? Faz sentido. Para você ser só assertivo, para você falar aquela frase matadora. E não você ficar na orelha, você ficar argumentando, você ficar falando. Porque um bom vendedor, ele sabe muito mais ouvir do que falar. Um bom vendedor, numa conversa com o cliente, você vai identificar o que ele precisa, quais são
os problemas dele. E muitas vezes ele vai te falar isso não numa situação de venda, durante uma venda, mas ele vai te falar isso numa conversa informal, né? Isso já aconteceu, com certeza já aconteceu com você e já aconteceu comigo várias vezes, né? Uma vez eu estava conversando com uma cliente, ela tem 3 gatos, e aí ela disse assim, poxa, nossa, eu amo ter gato, é tão bom ter gato, né? Mas olha, é difícil, eles soltam muito pelo pela casa. Nossa, minha casa fica inteira cheia de pelo, pelo no sofá, pelo na cama. Isso a gente conversando sobre pet, tá, gente? Conversando sobre ter cachorro, conversando sobre ter gato. Eu tô aqui pincelando uma parte da conversa para vocês. E aí eu disse para ela, nossa, mas você não conhece o nosso procedimento para retirada de pelos mortos? Ela, não, eu não vi. Eu falei, poxa, a gente sempre posta, né, nas nossas redes sociais, a gente manda na lista de transmissão, às vezes passou despercebido para você, mas a gente tem esse procedimento aqui, funciona assim, 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 mostrei foto. Ela, nossa, você já pode agendar amanhã, você pega os meus 3 gatos amanhã e você já pode fazer esse procedimento em todos e você já marca isso a cada 15 dias, já quero até deixar pago, porque isso vai salvar a minha vida. Numa conversa informal, eu trouxe uma solução para ela. Eu trouxe algo que vai resolver o problema dela. Ela nem quis perguntar preço, gente, porque era algo que efetivamente ia resolver isso para ela. Então, saber ouvir é fundamental. Deixar o cliente falar, deixar o cliente trazer os problemas dele para você. Isso é algo que deve fazer parte do seu dia a dia. Eu sei que às vezes tem clientes que vão no seu pet shop e querem ficar conversando. Às vezes até, gente, com questões amorosas, a gente acaba sendo muito psicólogo, né, gente? Eu sei que isso acontece. Mas isso faz parte do nosso jogo. E a pessoa, quando ela tem essa pessoa em você, né? O cliente, quando ele tem essa pessoa em você, a ponto dele se abrir, dele trazer algum problema até pessoal que ele está passando, isso significa que você criou uma relação de confiança. E essa é a nossa próxima etapa. É você criar uma relação de confiança. Você criar isso com o seu cliente é algo que vai ser muito, muito melhor, tanto para ele quanto para você. Por quê? Porque ele sabe que quando você fala, olha, você realmente tem que fazer isso, é porque você tem que fazer, é porque ele precisa fazer. Então não é algo que você está empurrando, que você está criando alguma situação para ganhar mais, para faturar mais. E como que a gente estabelece essa relação de confiança com o cliente? Sendo absolutamente verdadeiro, sendo absolutamente transparente. E um pouquinho do que a gente falou ontem, você advogando pelo seu cliente. Quando você advoga pelo seu cliente, ele vai perceber que você não quer só faturar mais, sabe? Ele vai perceber que você realmente está se importando com os interesses dele. Então, se você tem um cliente que está lá e ele está buscando um produto que você sabe que naquele momento não é o ideal para ele, e você tem uma solução mais barata, é uma solução mais barata, mas é uma solução melhor, mais adequada do que efetivamente aquela que ele chegou buscando, né? Ele chegou buscando no seu pet shop, de repente, uma cama. E é um cliente que está comprando um Golden, né? Ele já quer comprar uma cama GG incrível e tal. Você pode falar, olha, geralmente cães de porte grande, eles têm uma certa habilidade em destruir, né? Pode ser que ele destrua essa cama aí com muita facilidade. Você não quer começar com uma cama menor. Você não precisa comprar uma cama GG agora. Ele vai demorar para usar essa cama GG. Compra uma cama M, né? Que é uma cama um pouquinho menor, mais barata. Geralmente as camas GG, as camas boas, elas custam em torno de R$500 para o cliente. Você oferece uma cama de 200 e pouco, uma cama M, fala, olha, leva uma cama M para que, primeiro, até ele crescer, até ele usar uma cama GG, e eu acredito que ele vai destruir essa cama antes dele chegar no ponto da cama GG. Você está apresentando uma solução para ele. Se ele falar assim, não, eu prefiro levar a GG mesmo, se ele destruir eu compro outra, tá tudo bem, não tem problema, mas você fez a sua parte de alertar qual que é a melhor solução para ele. Ah, Amanda, mas com isso eu poderia faturar mais, eu poderia vender mais. Concordo, mas isso que você está fazendo é um investimento, é uma plantação. Você está plantando a sementinha e você está regando.
para que você colha sempre. É o tempo todo você vai estar colhendo. Quando você faz uma venda só, quando você pensa só naquela venda, quando você não está pensando a longo prazo, você pensar em estabelecer confiança no seu cliente é você pensar a longo prazo. É você pensar o tempo todo, você está alimentando aquela máquina ali, você está regando aquela planta para você estar colhendo o tempo todo. Se você não pensa a longo prazo, se você pensa a curto prazo, pode ser que a curto prazo você colha muito mais numa venda só. Uma venda que... Então vamos usar esse exemplo. Uma venda que custaria 500, ela custou 300 para você, porque você foi e apresentou uma solução para ele que era mais barata. Você foi transparente e apresentou uma solução melhor. Naquele momento, aquela venda, você faturou menos naquele momento. Mas você pode ter certeza que você ganhou a confiança daquele cliente. Ele sentiu confiança em você, ele sentiu confiança no seu olhar, ele viu que ele chegou querendo algo mais caro e você apresentou uma solução mais barata, disse que não era necessário naquele momento e que aquilo ali era o suficiente. Ele ganhou uma confiança em você. Ele ganhou uma confiança em você. Você construiu essa relação de confiança com ele. A partir desse momento, você regou e você vai colher sempre. Talvez, se você tivesse vendido, claro que esse exemplo é muito pequeno, né? Mas talvez se você tivesse em vários outros exemplos, o cliente percebesse que você efetivamente só estava pensando em vender mais, em querer empurrar alguma coisa para ele, quebrou, gente, quebrou. O cliente talvez volte no seu negócio porque seja o único ali para ele comprar alguma coisa, porque ele não encontre outro, mas você simplesmente quebrou algo que você poderia ter construído a longo prazo, né? Pensando a curto prazo. Então a gente já falou sobre isso, né? Sobre relação de confiança. O próximo item é você ser flexível. Gente, isso é fundamental, você ser flexível. E eu diria mais, é você ter a habilidade de identificar o perfil do seu cliente. Tem pessoas que são sorridentes, tem pessoas que gostam de abraçar, que elas vão chegar no pet, elas vão querer te abraçar, vão querer dar beijo em você, vão perguntar, são pessoas interativas. E aí você vai caminhar conforme o que a pessoa tá ali, conforme o que a pessoa tá te dando de informação. Já existem pessoas que são super sérias, que talvez elas não vão nem te cumprimentar. Essas pessoas existem, mas não significa que são pessoas que não vão comprar. Você tem que ter a habilidade de saber lidar com cada uma dessas pessoas. Amanda, então quer dizer que eu tenho que mudar o meu jeito? Então, às vezes eu tenho um jeito de ser sorridente, de encostar nas pessoas, eu gosto de interagir. Sim, você vai ter que mudar, porque tem pessoas que não gostam dessa interação, tem pessoas que não gostam de contato. Você vai ter que saber lidar com isso. Você vai ter que ser muito flexível para que você efetivamente consiga conversar na língua do seu cliente. Você tem que entender qual que é a língua do seu cliente. Gente, os sinais corporais, eles dizem tudo. Se tem uma pessoa que chega para você com um sinal de querer te dar um beijo, por exemplo, ou alguém que já chega dando a mão, você já entendeu se aquela pessoa está dando a mão é porque ela não gosta de contato, ela não quer contato. Ela não quer ter algo mais próximo. A partir dali, é assim que você vai lidar com ela. É a maneira que ela gosta de ser tratada. Cada um tem uma linguagem. Então, identificar a linguagem do seu cliente é fundamental para que você converse na mesma frequência com ele. Então, estudar sobre isso, entender o comportamento das pessoas. E isso faz sentido quando você vai lidar com pessoas, né? A partir do momento que a gente abre um negócio, a gente decidiu lidar com pessoas. Então, qual que é a melhor maneira de lidar com cada tipo de cliente? Seja flexível, né? E efetivamente entenda o seu cliente na linguagem dele, converse com ele na linguagem dele. Outro ponto que é assim, gente, nos dias de hoje é o feijão com arroz, tá? É o feijão com arroz. Nunca subestime o seu cliente. Não subestima o seu cliente. Em vários aspectos. Primeiro, de achar que você não vai, que ele não sabe dessa informação, que ele não tem um detalhe daquele produto que ele não sabe e que tá tudo bem, ele não vai descobrir, né? Então, primeiro no sentido de você querer esconder alguma coisa, não subestima o seu cliente.
Ah, ele pediu para fazer tosse higiênica, mas a gente acabou não fazendo, mas eu vou falar que a gente fez. Ah, ele pediu pra não passar perfume, mas a gente esqueci, acabou passando. Eu vou falar que é do shampoo. Não subestima o seu cliente. Outro ponto de você não subestimar o seu cliente. Seu cliente está altamente informado. Todo mundo hoje pesquisa tudo no Google, inclusive antes de ir ao médico. Aí você tem aquele cliente, tipo o meu marido, que quando vai comprar um negócio, pesquisa o mundo, pesquisa tudo. Pesquisa tudo. Você quer dar uma diversão na mão dele, você fala assim, tô pensando em comprar um secador de cabelo. Você pensa a pessoa que pesquisa todos os tipos de secadores de cabelo, ele vai lá, vai destrinchar tudo, qual que é o melhor, qual que a Maria tá comprando, qual que é a diferença entre um e outro, aí vai me trazer tipo duas opções. Ó, tem essa opção que faz assim, 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 assim. Tem essa opção que faz assim, assim, assado. Qual que é o objetivo que você está buscando mais? O que você prefere? Você pode ter certeza que se ele chegar numa loja para comprar qualquer coisa, ele sabe tudo do produto. E você com certeza tem clientes assim, que vão chegar na sua loja e sabem de cabo a rabo o produto. Então, será que você pode correr o risco de não saber tudo daquele produto? Tudo daquela ração. Você tem que saber tudo daquela ração. Qual que é a diferença a fundo da ração A para a ração B? Por que ele deve optar por uma ração e não pela outra? Se você tem um cliente que é viciado em Google, quando ele decidiu ter um cachorro, você pode ter certeza que ele buscou as melhores rações. E ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. É claro que nem sempre a gente vai atender esse tipo de pessoa, mas a gente tem que estar preparado para esse tipo de pessoa. Ainda que seja uma em um mês, mas você tem que estar preparado para esse tipo de pessoa, porque senão você vai passar vergonha. Eu aposto que já aconteceu com você de você entrar numa loja e você saber mais do que o vendedor. Aí o vendedor, você pergunta assim, mas isso aqui dá pra trocar a pilha? Não sei. Aí você fala, não, dá sim, eu vi, tem um tutorial na internet, a pilha ela fica em um lugar que você tem que apertar, não sei o que, abrir assim, mas dá pra trocar a pilha. Aí o cliente te responde. Você tem que estar preparado para esse tipo de cliente, a sua equipe tem que estar preparada, tem que conhecer a fundo tudo. Tudo. Tem que conhecer a fundo tudo. Não dá para subestimar o seu cliente. Próximo passo é você ser resiliente. Gente do céu, por favor, não achem que vocês vão criar uma estratégia de vendas. Eu vou criar uma ação de vendas aqui para vender cama, para vender petisco que vai vencer, para vender X. Aí você vai e oferece para 2 ou 3 pessoas, ninguém quer. Nem adianta. Já ofereci para 2, 3, 4 pessoas, ninguém quer, já ofereci, ninguém se interessou. Acho que não vai dar certo isso aí não. Seja resiliente, não é assim que as coisas acontecem. Não é dessa maneira que as coisas acontecem. Você precisa aprofundar as suas técnicas, as suas estratégias. Então, vá até o final. Você criou uma ação que para todo mundo que entrar, você criou uma ação que vai ser o produto da semana. Então, todo mundo que entrar no pet shop, eu vou oferecer essa caneta, tá? Vou oferecer essa caneta. Todo mundo que entrar na sua loja, você vai oferecer essa caneta. Você vai cumprir isso até o final da semana. E aí você vai ter uma estatística. Eu ofereci para tantas pessoas. De tantas pessoas, tantas compraram. A maioria disse o quê? Você vai identificar a objeção. Que não tem dinheiro, que não precisa de caneta, que não tem interesse agora. Então essas aqui são as objeções das pessoas. Eu vou fazer de novo essa estratégia de venda daqui a um mês e quando eu for oferecer, eu já vou trazer essa objeção. Olha, quero te oferecer essa caneta aqui assim. Eu sei que talvez você não esteja precisando de caneta agora, né? Pode ser que tenha bastante na sua bolsa, mas você já viu essa caneta? Essa caneta, ela tem um botão em cima que isso vai facilitar você, mulher que às vezes faz a unha para não estragar. Enfim, você vai criar soluções para todas essas objeções. E quando você criar essa estratégia de novo, você já vai colocar
essa objeção junto. Então, seja resiliente nas suas ações. Ai, Amanda, eu já fiz aquela ação de lista de transmissão que você ensinou e olha, ai, não tive retorno. Tá, você fez ação quantas vezes? O que você ajustou de uma ação para outra? O que você abordou? Você mandou foto, você mandou vídeo, você mandou texto? Você já tentou mandar um áudio seu, por exemplo, na lista de transmissão? Você já tentou mandar uma montagem de foto? Você já tentou fazer um filminho, um videozinho do cachorro chegando sujo, indo, terminando o cachorro limpo e um texto bacana? Você já aprimorou isso? A gente tem que ser resiliente nas nossas técnicas de vendas. A gente tem que testar várias vezes, entender o que funciona, entender o que não funciona. A gente tem que fazer o raio-x do nosso cliente. Tudo isso vai te dar informações para que você aprimore cada vez mais seu processo de venda. E você vai ficando assertivo. Você vai ficando assertivo. Olha, eu já sei que para eu vender para o meu público, eu tenho que colocar esse tipo de objeção. Ah, o meu público é um público que trabalha muito. Eles não têm tempo para parar as coisas. Então, eu já identifiquei que eu tenho que colocar toda vez numa lista de transmissão, eu tenho que mandar a seguinte frase antes. Eu sei que você está muito ocupado agora, essa só não é mais uma propaganda. Eu realmente preciso te mostrar esse produto que chegou aqui. Isso pode mudar a sua vida. Ponto. Você chamou a atenção do cara. Pô, ele sabe que eu estou trabalhando, ele sabe que eu estou cheio de coisa, mas é algo que aparentemente é importante. E claro, você não vai fazer isso para um petisco, né? Sei lá, uma coisa assim que não seja tão importante assim, porque senão vai dar certo uma ou duas vezes, mas depois... Mas é uma tática que você pode usar. Eu sei que você está trabalhando, eu sei que você está corrido, mas para só um minuto para falar comigo. Olha só, quando a gente mostra, se você tem essa questão de cliente sem tempo, né, numa rotina muito maluca, seus clientes trabalham muito, isso é super comum hoje em dia, se tem algo que vai fazer você chamar a atenção dele, é você dizer o seguinte: você tem 1 minuto do seu dia para mim? 1 minuto. Eu só quero 1 minuto. Gente, o que é 1 minuto? A gente gasta 1 minuto, sei lá, suspirando. Você tem 1 minuto do seu dia pra mim? Eu só quero 1 minuto, porque eu quero te mostrar algo que eu acho que pode ser bem interessante pra você. Né? Alguma coisa nesse sentido. Ponto. Na hora você está chamando a atenção dele. Mas pra isso, pra você identificar isso, você teve que fazer muita estratégia de venda errada, você teve que tentar muita coisa, não rolou até você chegar na sua melhor versão de vendas. Então seja resiliente nas suas estratégias, porque se elas não te trouxerem vendas, elas vão te trazer experiências para você aprimorar para as próximas. Então não faça estratégias de vendas só pensando nas vendas no final. Ah, eu fiz uma estratégia aqui e não trouxe nada de retorno. Tudo bem, não trouxe retorno financeiro, mas ela trouxe experiência. Você já sabe pelo menos como não fazer no próximo, ou que você precisa ajustar alguma coisa no próximo. Talvez você identificou a objeção do seu cliente. Ah, então na próxima eu já identifiquei e vou colocar tal coisa. Então não pense na venda só na venda final. Pense em cada estratégia de venda como sim uma experiência para que você colete dados, colete informações para partir para a próxima melhor do que você foi a primeira, e assim sucessivamente. Outro ponto importante, gente, é você realmente criar uma estratégia de vendas. Criar uma estratégia de vendas é a melhor solução para que você consiga ter efetivamente resultados expressivos e principalmente para que a sua equipe consiga reproduzir o que você faz. Se no seu pet shop é o seguinte, acontece a seguinte situação: ah, quando eu tô no pet, vende bem, tá show. Quando eu não tô no pet, não vende nada. E aí você vai cair em um problema que é muito básico. A sua empresa nunca vai crescer. Porque você vai estar sempre precisando, você vai estar sempre ter que estar presente na sua empresa para que ela aumente o faturamento. A sua empresa, ela precisa girar sem você. Ela precisa acontecer sem você. Isso é um segundo passo, tá? O primeiro passo, quando você abre, você vai estar ali, você vai estar no operacional, mas você tem que visualizar a sua empresa funcionando sem você, ela operando sem você, tá? Isso é o segundo ponto do empreendedorismo, porque nenhuma empresa cresce, escala,
com o dono participando do operacional. Então, quando você cria uma estratégia de vendas, é mais fácil para os seus clientes seguir, para a sua equipe seguir essa estratégia. Exemplo, olha, a gente vai fazer uma ação aqui de lista de transmissão. Toda quarta-feira a gente vai mandar uma lista de transmissão que a gente vai, por exemplo, a gente vai falar na semana 1 de serviço, na semana 2 de produto, na semana 3 vai ter uma promoção e na semana 4 a gente vai falar sobre uma novidade que chegou. Então você já criou uma estratégia de vendas, você já deixa pronto como vai ser, deixa pronto como tudo isso vai funcionar. Você já deixa, por exemplo, os textos prontos, você já deixa as fotos prontas, vídeos, o que quer que seja. Só que quem vai executar essa estratégia é a sua equipe, né? Você criou toda a estratégia, mas quem vai executar é a sua equipe. Quem vai conversar com o cliente, ter o feedback, fazer algo que vai terminar a venda é a sua equipe. É óbvio que você vai orientá-los. Olha, então a gente vai mandar isso aqui. Se o cliente responder tal coisa, você tem que responder assim, assim, assim. Se o cliente responder isso, responder assim, assim, assim. Traçar essas orientações. E isso é tão fundamental porque quem começa a trabalhar com você depois de um bom tempo, ele já vai pegando o seu jeito. Você já nem vai mais precisar dizer o que ele tem que fazer, como ele tem que agir, como que ele tem que abordar, como que ele tem que responder, porque você já foi treinando ele do seu jeito, né? Ele já entende a sua essência, ele já entende a essência da empresa, o que é para responder. Então isso é fundamental, traçar essa estratégia não só para ser mais assertiva e para que a sua equipe consiga fazer isso independente de você. Outro ponto, e aí a gente vai falar de um ponto que para mim é a parte divertida de tudo isso, é você ser criativo. Ser criativo em vendas traz atenção, traz conexão, traz muitas vezes divertimento, né? Às vezes o cliente estava passando um dia complicado, mas aquele momento que você chamou a atenção dele com o fim de vender, mas foi algo que descontraiu. Então, ser criativo é o outro ponto que tem que estar na sua lista de prioridades quando a gente está falando de venda. Mas, Amanda, como é que eu faço para ser criativo? Eu não sou nada criativo. Eu não consigo pensar em nenhuma solução. Para mim, eu só penso no tradicional. Primeiro ponto é você se inspirar. Para você ser criativo, para sua mente ter ideias, você precisa de inspirações. Como? Lendo livros, você assistindo vídeos na internet, você participando de grupos que podem trazer insights para você. E é muito doido como funciona a nossa mente, porque às vezes você está vendo uma coisa nada a ver, assim, você está assistindo, por exemplo, sei lá, um vídeo de tutorial de maquiagem, que você quer aprender a se maquiar. Aí de repente você fala assim, cara, eu posso fazer isso no Pet, eu posso fazer um tutorial ensinando o meu cliente a colocar o laço no cachorro quando sai. Exemplo assim, você está fazendo uma coisa nada a ver e te traz um insight. Mas como isso vai acontecer? Você se inspirando, né? Você, como eu disse, lendo livros, participando de grupos, assistindo vídeos, né? Estudando, se dedicando, porque os insights vão vir. E eu costumo dizer que o botão da criatividade, às vezes, ele é difícil de ser apertado em algumas pessoas. Mas quando ele é apertado, segura. Porque uma vez apertado, ele não solta mais. E aí não tem limite para essa pessoa. Então, se para você é difícil, se inspire para que o seu botão consiga ser apertado. Porque a partir do momento que ele for apertado, isso vai trazer... você entra num processo de flow, assim, você vai seguir numa linha assim tão criativa que isso não vai ser mais uma dificuldade para você. Vai ser algo natural. Às vezes até dormindo você vai ter sonho que você vai acordar e você fala, caramba, esse sonho não teve nada a ver, mas me trouxe uma ideia, né? A sua mente ela vai trabalhar sozinha. Então isso também é importante.
quando a gente está falando em vendas. Aí eu quero trazer aqui para vocês chama Spin Selling, que é tipo um discurso de vendas, tá? Para vocês entenderem o que a gente tem que fazer, que é fundamental quando a gente está falando em vendas. Eu tenho 9 minutos, vai dar tempo. Primeiro de tudo, você tem que fazer perguntas de situação. O que são perguntas de situação? É você entender o contexto da compra e entender por que ele está ali querendo comprar alguma coisa, ou por que ele foi ali na sua loja. Então a gente já está partindo daquele cliente que está entrando em contato com você, tá? O cliente entrou em contato, o cliente, enfim, te deu algum sinal que ele quer comprar alguma coisa. Então, o primeiro tipo de pergunta que você vai fazer é entender a situação. O porquê que ele quer comprar, o que está acontecendo, né? Fazer perguntas nesse sentido. A segunda fase é você fazer perguntas de problema, que é você entender o que está incomodando o seu cliente e mostrar que você quer resolver isso para ele. Então, primeiro você vai fazer perguntas de situação, para você se situar o que está acontecendo. Segundo é perguntas de problema. Efetivamente entender o que está incomodando o seu cliente. O que incomoda o seu cliente? O porquê que aquilo está incomodando ele. E você vai mostrar que você quer resolver. Terceiro ponto é você fazer perguntas de implicação, que é o seguinte: você levar o seu cliente para um cenário que você vai perguntar para ele: e se esse problema não for resolvido? O que vai acontecer? Então vamos aqui tentar, e aí tem mais um outro tipo de pergunta, mas antes, para ficar mais claro para vocês, vamos desenhar aqui uma situação, um exemplo. O cliente, ele quer fazer, ele chega e diz: eu quero fazer, eu queria saber mais da limpeza dental. Como é que faz para fazer a limpeza no pet? Primeiro tipo de pergunta, perguntar da situação. Mas o que está acontecendo? Por que você está sentindo essa necessidade? Aí ele vai falar: mas é porque tá ficando com muito bafo, a gente gosta muito de brincar com o pet, ele lambe a nossa cara, e o tempo todo minha filha também tá ali, né? E eu tô achando que ela tá reclamando, tá me dizendo que tá sempre com cheiro forte a boca do nosso pet. Por mais que eu escove os dentes e tal, mas eu quero fazer essa limpeza. Pronto, você se situou do problema. Você tá entendendo o que tá acontecendo e por que ele tá levantando essa hipótese. Segundo tipo de pergunta, perguntas de problema, né? Aí você vai entender o que está incomodando. Mas isso te incomoda? Você acha que está muito forte? É constante? Aí não, olha, incomoda, e eu também fico preocupado porque eu tenho um outro cachorro ali, novinho, eu não sei se faz sentido, mas eles brincam muito, mordem, eu tenho medo de passar alguma coisa, enfim, ele vai te trazer tudo que está na cabeça dele. Você deixa ele falar: ele lambe muito minha filha também, eu tenho medo às vezes de passar alguma coisa pra minha filha é muito pequena, às vezes tá andando na casa, já vi ela tomando a água do cachorro, comendo ração. Quem tem criança pequenininha em casa de 1 aninho sabe que isso já aconteceu, né? Da criança tomar água do cachorro, comer a ração. Enfim, você vai entender ali quais são os problemas. E aí você vai, e claro, você vai mostrar que você quer a solução. Você vai falar: olha, realmente isso é algo que você precisa se preocupar, porque não só a questão do bafo, mas sim a parte de saúde oral pode estar implicando, pode trazer uma infecção. E você vai trazer todas as questões, né, ou você ou a veterinária, as questões que podem acontecer e que são muitas, e poucas pessoas sabem disso, né? Poucas pessoas das implicações que um tártaro na boca de um pet pode trazer, né? São implicações, assim, seríssimas. Inclusive, pode até dar uma infecção generalizada e o pet morrer. Quem é veterinário vai saber muito mais detalhe do que eu. Mas, enfim, é algo efetivamente preocupante. E aí você vai entrar no terceiro ponto, que é perguntas de implicação. Olha, se de repente você não resolver isso, olha o que pode acontecer, né? Pode acontecer isso, pode piorar, pode assim, pode assado. E eu fico imaginando, né? Você está me dizendo que a questão da sua filha pode efetivamente ser complicado, porque a sua filha, se isso se agravar, pode acontecer, né, de realmente passar algo, né? Morder, por exemplo, a sua filha, pode passar alguma bactéria, alguma coisa. E aí, o
próximo e o quarto e a última pergunta desse speech de vendas é você perguntar de necessidade. Então você vai mostrar como essa sua solução se encaixa na necessidade dele resolvendo o seu problema. Olha, então agora a gente vai fazer o seguinte, eu tenho a solução para você, que é fazer essa cirurgia. Primeiro passo é avaliar. Eu vou avaliar como é que tá a situação, se tá com muito tártaro, pouco tártaro. Vou fazer um orçamento para você quanto custa e vou te apresentar tudo isso. Ah, mas então é uma cirurgia com anestesia, com tudo? É uma cirurgia com anestesia, com tudo, mas fica tranquilo que a gente vai fazer isso da melhor forma, da forma mais segura, vamos fazer exames antes e vamos fazer algo que vai se encaixar dentro da sua rotina, para que isso não seja algo que atrapalhe, né? Então você trouxe vários tipos de perguntas, e lembra que a gente falou que é muito mais importante saber ouvir do que falar, do que argumentar? E novamente, quando a gente está falando de vendas, é fundamental que você saiba fazer as perguntas certas. Porque com isso, você vai fazer com que o próprio cliente entenda a necessidade daquele produto ou serviço. Quando você faz as perguntas certas, o próprio cliente vai entender aquelas necessidades que sobre aquele produto, aquele serviço. Ele mesmo vai se convencer. Ele mesmo vai raciocinar para te responder e ele mesmo vai se convencer. Você não vai precisar ficar com argumentos incríveis, argumentos da NASA. Basta você saber fazer as perguntas certas. Porque lembra que a gente vende solução? A gente vende solução para tudo. Então, faça com que as perguntas o cliente entenda e enxergue que você está apresentando uma solução. Bom, terminamos aqui a live em ponto. Ficou faltando aqui um item, na verdade, um tópicozinho, mas que eu vou falar lá no Resenha Pet. Vou falar lá no Resenha Pet sobre esses itens que faltaram. E então, para quem não está no meu canal do Telegram, você vai ter que participar desse canal. No destaques do meu Instagram tem o meu link lá direto, é só você deslizar que você entra lá. E eu quero falar para vocês que a live de amanhã, às 11 horas, teremos um convidado para falar sobre processo de vendas, funil de vendas. Então não percam, a live de amanhã, feriado. Se o seu pet vai abrir, mas você dá um jeitinho para você assistir essa live, vai ser muito, muito, muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Então, vamos fazer agora a pose para o print. Vocês tirem print, me postem, me marquem, por favor. E depois vamos lá pro Resenha Pet, tá bom? Vamos lá, pose para o print. Show, já deu tempo. Então, a gente se encontra no Resenha Pet daqui a pouco e na nossa live amanhã, live 15, 11 horas. Beijo!